Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é especial porque é a presença da autoridade máxima de uma ordem secular e ancestral que está no mundo há muitos anos e agora está aqui no Brasil também, representada pela presença desse dignatário que é a autoridade máxima dessa ordem. Eu me refiro à Ordem Templária, a mítica Ordem Templária, que já foi motivo de muitos livros, romances, filmes, como se encontra uma série badalada na Netflix. Eu vou conversar com o 52º grão-mestre da Ordem Templária, Albino Neves. Eu não soube explicar, Albino, se a Ordem Templária é no Brasil ou no mundo. Qual é o alcance da Ordem Templária? Hoje nós estamos presentes em 77 países do mundo, né? Inclusive a última revista que saiu da Ordem, a Ordo Templi, nome da revista, ela saiu com as fichas de filiação mostrando os países que nós estamos presentes. Entendi. Vale uma retrospectiva, uma rebobinada aí para quem não tem maior familiaridade com o assunto do que vem ser a Ordem Templária. Como que é a história da Ordem Templária, como ela surgiu e com que propósito? Bom, a Ordem surgiu em 1118 para, em tese, proteger os peregrinos da Terra Santa. E teve com... Saíram da Europa com destino a Jerusalém. Saíram 8 cavaleiros da França com esse objetivo, pelo menos é o que ficou conhecido pela maioria das pessoas, né? Então eles se abrigaram nos escombros do templo do rei Salomão. E daí ficaram conhecidos como Cavaleiros Templários. Chega-se em ingenuidade achar que 8 cavaleiros, por melhores guerreiros que eles fossem dar proteção aos peregrinos da Terra Santa. O objetivo era outro, era encontrar nos escombros do templo do rei Salomão objetos e utensílios que estavam lá guardados. Tipo mítico Santo Grau. Tipo mítico Santo Grau e outros tantos objetos. Como a lança de Longínio e outros mais, né? Pedaços da cruz do Cristo. E, na verdade, eles foram em busca desses tesouros, utensílios sagrados para guardar. Passado 9 anos, eles descobrem esses utensílios. Mediante isso... Lá nos escombros do templo. Já nos escombros do templo. Mediante isso, eles apresentam ao rei Baduíno II, rei de Jerusalém, e diante do que estava acontecendo, do achado, que mudava em parte a história do próprio cristianismo, o Papa, pouco tempo depois, reconhece a ordem, através de Bernardo de Claraval, que foi quem escreveu as regras da Ordem dos Cavaleiros Templários. Que seriam os estatutos da ordem, então? Não, seriam as regras mesmas. Né? Os estatutos vieram depois. Bom, a ordem é a ordem do que a gente sabe, do que a gente já pesquisou, ela existiu por quase 200 anos. 196 anos, desde Hugues de Payens até a morte na fogueira do último templário, assim, nessa primeira fase da história da ordem, né? 1314. Até, como falei na abertura da nossa conversa, é até objeto de uma série interessante na Netflix que mostra o conluio do rei da França com o Papa, o rei Felipe Belo e o Papa Clemente V. Eles se conluiaram porque ambos eram grandes devedores. Os templários já eram ricos a essa época, né? Eles juntaram grandes fortunas. Sim. E tanto o rei quanto o Papa, a igreja, eram grandes devedores dos templários.
Na verdade, o rei Filipe o Belo, ele, segundo conta alguns historiadores, veio a matar o Papa que antecedeu a Clemente V. Como Clemente V não estava morando em Roma, mas sim em Avignon, na França, estava morando na França, ficou refém do rei Filipe o Belo, que devia muito dinheiro para a Ordem do Templo. Daí vir a acusar a Ordem de sodomia e várias práticas que os documentos achados pela pesquisadora Bárbara Freire, a italiana, nos arquivos secretos do Vaticano, em 2006, os documentos de Chinon, e isso aí a gente tem que fazer assim uma ressalva ao que o Papa fez, Clemente V fez, foi que ele teve o cuidado de guardar os depoimentos, e esses depoimentos, então, eles foram parar no arquivo secreto do Vaticano, depois se transforma nos documentos de Chinon. Ou seja, né? deixou então, esse legado positivo. Ele deixou esse legado positivo, apesar de ter se acovardado naquele momento, né? Porque a pressão era muito grande, né? E o rei queria, de todas as formas, ficar com o patrimônio da ordem. Agora, um dado interessante, não sei se é um folclore, um dado histórico, é que ao arder na fogueira, ao queimar na fogueira, o Jacques de Molay convocou ambos a prestarem contas a Deus dentro de 6 meses, e assim aconteceu. Isso aconteceu. Necan Adonai, né? Ele falou com o rei e o Papa que dentro de 1 ano eles deveriam estar no Tribunal Divino para prestar contas. O Papa morreu com 180 e poucos dias, o cavaleiro Noreguete também, com cerca de 6 meses, e o rei também não deixou descendência e morreu, bateu com a cabeça e acabou morrendo. Dizem até que envenenado. Mas e aí desaparece todo aquele acervo, todos os tesouros, inclusive me parece uma esquadra rica de navios que os templários têm, somem, desaparecem subitamente. O Eustáquio, eu vejo hoje por mim, né? Hoje fazem parte do corpo do grão-mestre, né? Eu tenho um corpo eu poderia dizer, como se fossem ministros, né? Então eu tenho o Alexei Andreev na Rússia, eu tenho o Nenad Davidovic na Sérvia, eu tenho o padre Botelho, Manuel Botelho em Portugal, eu tenho Marco Pirillo na Itália, né? Tinha até o ano passado o Patrick Jouve como inspetor-geral na França, e outras autoridades que fazem parte do meu corpo de ministério, né? Então, quando eu sou convidado a assinar algum tipo de acordo, algum tipo de aliança com quem quer que seja, quem investiga é esse corpo diplomático. Também tem o brigadeiro general Ronald Mangum, né? Dos Estados Unidos. Então nós temos assim hoje um corpo diplomático que eles fazem os devidos levantamentos para que a gente possa errar menos nas nossas atitudes e nos acordos que nós fazemos. A presença hoje é do grão-mestre da Ordem Templária, Albino Neves. A gente volta já. Voltamos com a presença do grão-mestre da Ordem Templária, Albino Neves. Você explicou a respeito dessa estrutura que você tem esse staff, como é que você chama, de embaixadores? Não, fazem parte ministérios. do corpo do magistério. Mas eu não entendi a correlação que você estabeleceu com o sumiço da frota, que a gente sabe que veio aparecer depois em Portugal. Qual é a correlação que você estabelece? Antes mesmo da tragédia da Ordem do Templo, em 1314,
Jacques de Molay sabia o que ia acontecer, sabia da conspiração e sabia do que ia acontecer. Hoje eu sei de muitas coisas, basta eu querer, né? E a ordem já naquela época era assim também, e aconteceu então que ele reuniu os mestres templários, e nessa reunião ele falou o que ia acontecer e tomou as devidas providências. Então, quando o rei Felipe Belo ele age daquela maneira, covarde e cruel, aproveitando que Jacques de Molay havia ido no casamento de uma prima sua, né? Quando ele age daquela maneira, tudo já estava fora, né? Diz que todo esse material ele saiu através do porto de La Rochelle, na França, e teria ido para vários lugares do mundo. Entre eles, podemos destacar a Espanha, a Escócia e o próprio Brasil, no sul do Brasil, em Santa Catarina. E Portugal, né? E Portugal. Portugal vem, o Eustáquio, Portugal vem depois. O rei foi fechando o cerco no princípio, né? Porque como outros monarcas deviam a ordem, era conveniente a eles adotar a mesma postura. Hostilizarem. A mesma postura do rei Filipe o Belo, porque isso livraria a dívida deles, né? Óbvio. Então, e aí você vê o seguinte, que eles fugiram para a Espanha, que é colado ali, e quando foram imprensados, foram para Portugal, então foram acolhidos pelo rei Dom Dinis, né? E estabeleceram a sede em Tomar, né? E o rei, com prestígio com o Papa da atualidade, cria então a Ordem de Cristo, que abriga todos os templários. A Ordem de Cristo. Né? Então, não é lenda o fato de que a Cruz de Malta é a Cruz Templária, é uma Cruz Templária. Sim, sim. A Cruz das Caravelas. Sim, é uma Cruz Templária, né? Pedróvão Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e outros tantos eram cavaleiros templários, né? Eles tinham um conhecimento náutico muito grande, tanto é que depois que eles vão para Portugal, pouco tempo depois, fundada a Escola de Sagres, que foi de onde surgiram os descobrimentos, tanto de Portugal quanto da Espanha, né? Então, eles se abrigaram ali. E, como eu disse, os tesouros imóveis saíram todos pelo porto de La Rochelle. Porque os tesouros móveis não tem como tirar, como você vai carregar um castelo, né? Agora, uma coisa que há de se destacar é que se a ordem quisesse, ela teria eximado o rei e o povo francês. Para você ter uma ideia, na ocasião, nós tínhamos mais de 9.000 propriedades na Europa. O que quer dizer que se você botar 10 homens em cada propriedade, nós teríamos 90 mil homens. 90 mil. Diz também que os cavaleiros templários, um templário varia por 10 homens, 20 homens. Porque eles lutavam por um ideal, né? E o ideal era o Cristo, né? Então, quando acontece a tragédia da Ordem do Templo, na verdade, aquilo era preciso que acontecesse, Eustáquio. Por quê? Porque Jacques de Molay já havia descoberto que não estava lutando por uma causa justa pela causa do Cristo, porque o Cristo não mandava matar ninguém nas fogueiras da Inquisição, nem mandava decapitar ou matar as pessoas. Os que não fossem cristãos. Mas que eles estavam lutando, né, por uma causa que não era justa, mas por um reino que buscava o seu próprio benefício. Então, aquilo ali, na verdade, foi uma libertação para que a ordem, inclusive, seja o que ela é no dia de hoje, né? Que ela vem ressurgir agora, no século
XXI não é por acaso, né? Ela vem com um novo tipo de cruzada, que é uma cruzada espiritual. Isso eu lhe perguntar, inclusive, se ela estava vinculada, porque me pareceu que no início, como interessante que a ideia, o surgimento dos templários lembra um pouco o surgimento da Companhia de Jesus, de Dom Inácio de Loyola. Um pouquinho de gente, né, que se dispôs a lutar, criar uma formação marcial, uma entidade com a formação, uma irmandade com a formação marcial para defender a fé cristã. A Ordem Templária em algum momento esteve associada à religião católica. Sim, porque naquele momento a Igreja Católica ela mandava no mundo, né? Ela Sim, ditava, acima dos reis, inclusive. acima dos reis, inclusive. E apesar do poder que a Ordem do Templo tinha, e apesar de estar guardado os tesouros que comprometeriam uma parte da estrutura da Igreja Católica, ela, quando Clemente V aceita aquele jogo do rei Filipe o Belo, né, ele já sabia que também, porque a igreja tem muita informação, ela é um Estado, né? É como uma ordem, nós somos um Estado, né? Então, ele já tinha essa informação e essa informação é que a ordem não apresentaria esses utensílios sagrados, essas relíquias, porque se apresentasse, o rei Filipe o Belo tomaria da ordem. Albino, existe uma única, por exemplo, você falou do renascimento, do ressurgimento dela, ela meio que desaparece em 1300, no século XIV, então, e volta agora no século XXI. É a mesma ordem? Vocês resgatam essa ancestralidade e essa originalidade, ou existem outras ordens templárias? Sim, a Ordo Supremos Militares Templi Hiero Soli Limitani, OSMTH, Magnum Magistério, Supremo Magistério, é a única ordem verdadeira no mundo. O que acontece? Quando Dom Antônio recebeu os documentos e o acervo da ordem, até na Segunda Guerra, para ficar resguardado em Portugal, né? Quando ele vai para morrer, ele entrega isso a Dom Fernando Pereira Pinto Campelo de Souza Fontes. Dom Fernando foi o 51º grão-mestre. Quando ele entrega a ele, aqueles que estavam de olho no poder, né, que representa a maior autoridade templária do mundo, como o Papa, né, suas decisões são inapeláveis e irrecorríveis. Minha decisão é absoluta, o que eu acho muito preocupante, porque é preciso muito equilíbrio, muita sensatez e sensibilidade para tomar E a falibilidade atitude. humana, né? Mas isso aí, eu sou um homem de quase 70 anos, então isso aí, muitas das coisas foram desmoronando pelo meio do caminho e já não fazem parte mais da minha forma de viver ou de ver. Eu tenho que, uma coisa é o Albino Neves e outra coisa é Dom Albino Neves, o grão-mestre. É a consciência do lugar, né? É isso aí. Lugar. Quando eu estou investido agora, estou investido do meu cargo, né? Então eu tenho que falar como grão-mestre, né? Então eu tenho que ter essa sensibilidade. O que o mundo não sabe, mas que eu já tive o cuidado de fazer, porque eu posso mudar todo o estatuto, eu já tive o cuidado de pegar o estatuto antigo, trabalhar ele com tudo aquilo que estava lá dentro de bom e instituir ali um comando para que a eleição do meu sucessor não seja feita pelos grão-priores, que são mais suscetíveis a serem levados por alguém, entendeu? Então eu estou tendo esse cuidado, hoje já tem isso, eu já tenho, né? Porque como eu tenho quase 70 anos, eu já tenho nas mãos de pessoas de minha confiança na Europa aquilo que representa os que podem eleger o próximo grão-mestre no caso da minha morte.
entendeu? Já deixei, já está isso tudo documentado. Eu tenho que ter essa preocupação conforme Dom Fernando teve, né? Ele sabia que ia ser traído, porque houve uma divisão, né? Você lá perguntou sobre as ordens, houve uma divisão lá em 1960, né? Surgiu o SMTH Suíça, o SMTHU, o SMTHJ. Então, essas ordens surgiram. Algumas delas hoje já estão conosco, já nos reconhecem, já tem acordo firmado conosco, mas eles surgiram porque, naquela época, né, pessoas gananciosas buscavam o poder que representa o cargo de grão-mestre. E isso aconteceu também agora, quando Dom Fernando me nomeia, né? Quando ele me nomeia, né, amparado pelo Estatuto, por aquilo que determina o artigo 11 em sua linha C, ele ocupava o cargo de grão-mestre e príncipe regente, ele tinha o direito de nomear o seu sucessor. Então ele me nomeia e isso fez com que um francês fundasse uma SMTH internacional. Mas isso não quer dizer nada, porque nós aqui estamos com todo o acervo, então ele só fica com o título, né? A presença hoje é do grão-mestre da Ordem Templária, Albino Neves. Voltamos já. Voltamos com a presença do grão-mestre da Ordem Templária, Albino Neves. Albino, você falou a respeito... Primeiro você ressalvou que era em tese a historiografia oficial de que os templários se reuniram para guarnecer os caminhos que levavam a Jerusalém, proteger os andarilhos, não, os peregrinos, né, dos assaltantes e malfeitores que infestavam o caminho. Isso é conhecido historicamente, mas você disse que depois, na verdade, o que havia era, de fato, um propósito de resgatar tesouros caros à cristandade, que estavam, de uma certa maneira, perdidos nos escombros do Templo de Jerusalém. Mas hoje, no século XXI, qual é o propósito da Ordem Templária? Eustáquio, hoje nós surgimos, né, e eu já fiz, inclusive, já convoquei os templários de todo mundo para uma nova cruzada, que é a cruzada espiritual. O que nós estamos vendo é que a maioria das religiões, principalmente as cristãs, elas têm comercializado o nome do Cristo, assim como na Idade Média, a igreja tinha como objetivo tomar para si os tesouros e as riquezas do mundo, né? E a ordem surge então para mostrar às pessoas que não existe salvação fora delas. A salvação está dentro delas. Dentro das pessoas. Dentro das pessoas, dentro do coração. Não sei se você sabe, o coração, ele é o primeiro órgão a nascer no ser humano, quando há fecundação. Então, quando ele vem no útero da mulher, ele está vibrando ainda de acordo com a sintonia do universo. Na medida em que o corpo vai tomando conta dele, vai envolvendo o coração, ele vai perdendo esse contato. Então, se nós virmos João, o evangelista João, ele deitava a cabeça no coração do Cristo, não apenas para ouvir fisicamente o coração do Mestre, mas para que ele pudesse ouvir a essência dos ensinamentos do Mestre. Tanto é que ele é o único dos evangelistas que morreu de morte natural, se é que morreu, porque no capítulo 21, Pedro pergunta para o Cristo, e esse, o que será feito dele? Jesus diz, se eu quero que ele viva, que tem tu com isso? Não quer dizer que ele esteja vivo, né? Então, o Evangelho de João, ele visa a transformação do homem de criatura em filho de Deus. E ele é todo dosificado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, é a unidade, Deus é o número 1. O 2 não é 2 por acaso, porque existe o masculino e o feminino do Verbo ali, né? Então, Maria diz, acabou o vinho. Ele pergunta, que tenho eu com isso, mulher? Não pergunta mãe, ele pergunta mulher, mostrando que ali estava o masculino e o feminino do Verbo. E ao mesmo tempo transmuta água e vinho, matéria e espírito, né? E já no 3 ele já entra numa fusão dos dois, quando Nicodemos pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Então, ele disse assim,
né? O reino de Deus, ele disse assim, é preciso nascer de novo. outra vez. Nascer em espírito, ou seja, tirar tudo aquilo que estava em volta do coração, fazer com que o coração volte a pulsar segundo as leis do universo. Entendeu? Então, o que nós convocamos hoje, e o objetivo meu como grão-mestre, é convocar os templários para que haja essa grande revolução interna. Não se muda o mundo através do outro, o mundo muda através de cada um de nós, da nossa postura, da nossa dignidade, da nossa honra, da elevação dos nossos princípios. E na medida em que o homem ele vai evoluindo espiritualmente, ele vai se conectando mais com Deus. E na medida que ele se conecta mais com Deus, Deus começa a se revelar a ele através do Espírito Santo. Sem vínculo necessariamente com qualquer religião. Sem vínculo com qualquer religião, né? Nós somos soldados de Cristo. Nós seguimos os ensinamentos do Cristo, independente de estar na Igreja Católica, Protestante, ou Espírita, ou qualquer outra. Albino, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e os esclarecimentos que talvez para algumas pessoas tenha sido a primeira vez que tenham tido a oportunidade de conhecer esse assunto. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço, Eustáquio, né? A vida é feita para servir. E, na verdade, o cargo de grão-mestre, ele só me compromete mais com o meu serviço. Eu sou o que deve carregar a pedra mais pesada. Eu sou um servo. E é como servo que eu posso encontrar a minha parte divina através dessa postura e através desse caminhar. A presença hoje foi do 52º grão-mestre da Ordem Templária, Dom Albino Neves. Até já.